estudamos matemática, muitas vezes fazemos cálculos usando equações que já aparecem prontas para nós, como se elas sempre tivessem existido exatamente assim. A verdade é que as equações são maneiras práticas de apresentar um raciocínio, uma propriedade ou um fenômeno, mas é importante entender de onde elas vêm e qual foi o raciocínio matemático usado na hora de elaborar as equações. A área de um círculo, por exemplo. Você já deve ter aprendido que a área de um círculo é calculada pela equação a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Mas de onde será que essa fórmula apareceu? Vamos pedir ajuda aos polígonos regulares. Se colocarmos um quadrado inscrito em um círculo, percebemos que ele cobre uma boa parte da área do círculo. Porém, uma parte considerável ainda permanece descoberta. Mas o que acontece quando usamos outros polígonos regulares, como um pentágono? Ou um hexágono? Olha só, quanto maior o número de lados do polígono regular inscrito no círculo, a área desse polígono fica cada vez mais próxima da área do círculo. Agora vamos transformar essa figura, no caso um hexadecágono, em figuras mais familiares. Primeiro, vamos dividi-la em diversos triângulos iguais. Agora vamos reorganizar esses triângulos formando um paralelogramo. Nós sabemos que a área de um paralelogramo pode ser determinada multiplicando a medida da base pela medida da altura. Acontece que a base desse paralelogramo é muito próxima da metade do comprimento da circunferência que delimita o círculo. Nós também sabemos que o perímetro de qualquer circunferência mede 2 vezes o valor de π vezes o raio. Isso significa que a base desse paralelogramo mede 2 vezes π vezes o raio, dividido por 2, portanto, π vezes o raio. Agora vamos ver a medida da altura. Quanto maior o número de lados do polígono inscrito que estamos usando, a altura dele estará mais próxima do raio da circunferência. Por isso, podemos considerar que a altura desse paralelogramo é a medida do raio. Aí, ao multiplicarmos a base vezes a altura, temos que a área é igual a π vezes o raio, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Agora vamos olhar um instante para essa equação. Se você prestou atenção, percebeu que dentro dessa equação existe outra história escondida, a do número π. Como você já deve ter ouvido falar, o número π tem um valor aproximado de 3,14 e representa a razão entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. Há mais de 4.000 anos, o número π já era estudado pelos babilônios e pelos egípcios, que chegaram a aproximações muito boas para usarem nas situações do cotidiano deles. Não é incrível pensar que eles chegaram a aproximações tão boas e há tanto tempo? Imagina-se que uma das formas que os antigos usavam para fazer essas medições envolvia uma corda e uma vareta. Eles pegavam um objeto circular, como uma roda, por exemplo, enrolavam uma corda ao redor dele e marcavam em que ponto a corda tocava novamente na sua origem. Depois, com uma vareta, mediam o diâmetro desse objeto. Com a corda esticada, eles viam quantos diâmetros eram necessários para completar o comprimento daquele pedaço de corda. Assim, percebiam que eram necessários um pouco mais que 3 diâmetros, e isso acontecia independentemente do objeto circular. Há evidências de que os egípcios usavam um valor muito próximo de π, e que obtiveram essa aproximação usando uma circunferência inscrita em um quadrado de lado 9, dividido em 9 quadrados menores. É possível ver que a área desse círculo é muito próxima à desse octógono, que corresponde à área de 7 desses quadrados. Usando o método egípcio, aproximaríamos a medida da área de um círculo para a de um quadrado. E com isso, podemos perceber que o valor de π usado pelos egípcios era de 3,1605, bastante razoável e bem próximo daquele que utilizamos hoje.
Com toda a tecnologia e o conhecimento dos dias de hoje, é fácil esquecer que as conquistas matemáticas exigem muito trabalho. Lembre-se disso, da próxima vez que uma fórmula surgir prontinha, do nada, na sua frente.